Olá pessoal! Hoje falaremos um pouco da história de Berserk. Berserk é uma série de mangá escrita e ilustrada por Kentaro Miura. A história gira em torno do solitário Guts, um ex-mercenário e agora um espadachim amaldiçoado e forçado a vagar sem descanso. A história se passa em uma espécie de universo alternativo de fantasia com aspectos de uma Europa medieval. Temas de isolamento, traição, a ilusão do livre-arbítrio, autopreservação, e a questão de se a humanidade é fundamentalmente boa ou má, permeiam a história, explorando o melhor e o pior lado da natureza humana. O primeiro capítulo de Berserk foi publicado em 25 de agosto de 1989. O primeiro volume do mangá foi publicado em 26 de novembro de 1990. Depois dos 3 primeiros volumes do mangá, os capítulos começaram a serem serializados e os capítulos subsequentes começaram a serem numerados. A cada 6 meses a editora publicava um volume do mangá no Japão. Geralmente é compilado entre 9 e 10 capítulos em um único volume. Atualmente a editora lança os volumes anualmente. Desde o final de 2006, a publicação dos capítulos se tornou irregular sem data definida. Até julho de 2015, quando começou a ser publicado mensalmente. A partir de então até dezembro de 2015, a publicação parou de ser publicado mensalmente e voltou a ser publicado irregularmente. O mangá voltou a ser publicado mensalmente em junho de 2016. Só lembrando que Kentaro Miura é conhecido pela sua genialidade, mas também pela sua preguiça. Atualmente foram publicados no Japão um total de 38 volumes. Em 1997, o mangá foi adaptado em uma série de anime que teve um total de 25 episódios e conta a história de Guts, um órfão mercenário solitário, e Griffith, o líder de um bando de mercenários em meio a uma infindável guerra, e de como seus destinos se cruzam, se entrelaçam, se chocam, e os levam à glória e à ruína. O anime só cobre o arco da Era de Ouro, e corta algumas partes por serem violentas demais. Depois que você assistir o final do anime, você saberá por que Guts se tornou tão detestável, tão frio, e tão solitário. Guts em si é um demônio em pessoa. Ele agora caça criaturas demoníacas chamadas de apóstolos. Apóstolos foram humanos que fizeram um pacto com um grupo de arquidemônios conhecidos como a Mão de Deus, que exige o sacrifício da pessoa mais amada por eles em troca de um poder sobrenatural incrível. A Mão de Deus é um poderoso grupo composto por 5 seres manipuladores de realidade, que, como o nome do grupo sugere, são servos da ideia do mal, a quem eles acreditam ser Deus, reverenciados como anjos e deuses pagãos ao longo da história da humanidade. Embora as origens da Mão de Deus sejam um mistério, sabe-se que cada membro já foi anteriormente um humano. Berserk anunciou um novo projeto de anime, que mais tarde revelou ser uma trilogia de filmes, que adaptou apenas o segundo arco do mangá, e vai contar a história do arco da Era de Ouro, ou seja a mesma história do anime. O nome do primeiro filme é Berserk Era de Ouro Arco 1, Ovo do Rei Conquistador. O segundo filme, Berserk Era de Ouro Arco 2, A Batalha de Doldrey. E o terceiro filme, Berserk Era de Ouro Arco 3, Declínio. Os filmes são muito bons, mas tem muitos cortes. Em breve trarei mais vídeos de Berserk, contando a história de Guts, a história do Bando do Falcão, a história dos Apóstolos, a história dos membros da Mão de Deus, e a história de alguns personagens. Esse foi o vídeo de hoje.
Não se esqueça de se inscrever no canal.